Sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam todos bem, em paz e com saúde. Esta é uma leitura de autoconhecimento para nós vermos qual é o momento da tua jornada que estás percorrendo agora. E é uma leitura para Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver. Libra, fecha os olhos por um instante, acerena a tua mente, abra o teu coração para receber o direcionamento da espiritualidade. Vamos lá. Libra, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vocês sabem que tem sites gratuitos onde a gente pode fazer o mapa astral, né? Então, se vocês não sabem o ascendente e o posicionamento dos outros mapas, dos outros planetas no teu mapa astral, procura fazer. Porque é importante saber, tá? Às vezes o direcionamento, às vezes a gente tem respostas que são direcionadas pra gente lá no nosso signo ascendente, lá na nossa lua, que são, às vezes a gente tem muito mais características da nossa lua, do nosso ascendente, do que mesmo do nosso signo solar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa dessas. Tenho muito mais características do meu ascendente . Sol e Lua, 5 de espadas, 7 de paus, vocês estão aqui, o 3 de espadas, vocês estão aqui passando por um momento de psíquico aqui, mental, não sei, tem um desequilíbrio. Eu vejo aqui um conflito interno muito grande. Talvez, assim, talvez ele possa ter sido aqui, o gatilho desse momento tenha sido alguma dor no coração que tu sofreu. Ou aí num relacionamento afetivo, um relacionamento com alguém, familiar, alguma coisa que te feriu, que te magoou, que te trouxe alguma dor, que levou com que tu revivesse algumas coisas dolorosas do passado, que fez com que tu te lembrasse de algum momento difícil que tu passou com alguém, num outro relacionamento, num outro momento familiar, com uma outra amizade, ou enfim, tá? É como se aqui tu vivenciou um momento que foi um gatilho para alguma outra coisa dolorosa que tu já passou. E nesse momento, isso tá acontecendo exatamente assim, num relacionamento. Ou tu tá te sentindo aqui traído, enganado, alguma coisa desse tipo. Mas eu sinto que isso que tu tá passando, esse conflito, essa confusão, essa dor e tal, que tu até pode estar julgando, culpando essa situação aqui que aconteceu agora, o real motivo, a raiz desse problema não é de hoje, não é de agora e não é desse relacionamento. É de muito além. São coisas tuas. É como se não é culpa de ninguém. Não é culpa. Essa situação aqui serviu como te levou lá de novo. Mas essa não é a principal questão que te faz ficar aqui nesse tormento, nessa situação, sem saber o que fazer, tá? Então eu vejo aqui que tem problemas que tu já vem enfrentando, problemas psíquicos, problemas psicológicos, problemas neurológicos, não sei se tu tá tratando aí de alguma coisa, mas tem alguma coisa aqui que já vem acontecendo e que essa última situação aqui talvez até tenha se tornado maior até por conta desse problema, mas aí já é outra coisa, não vamos entrar nisso. Vamos ser mais objetivo aqui. Porque a leitura é geral e aí a gente já entra em outras questões aqui, que só com uma leitura mais aprofundada pra gente ver. Porque eu vejo aqui que tem uma situação aqui, tu lidando com uma autossabotagem. Por isso que eu digo que são coisas da tua mente. São coisas do teu psicológico, do teu neurológico. Se tu não faz nenhum tratamento, é importante buscar.
um aconselhamento médico, buscar uma terapia, buscar ajuda espiritual, religiosa, enfim, naquilo que tu acreditar, tá? Aqui no YouTube tu acha vários canais aí que tem a oração de limpeza dos 21 dias do Arcanjo Miguel, poderosa. Também pode te ajudar e te auxiliar aí, porque eu vejo aqui que tem uma questão assim que tu precisa iluminar. É uma questão, talvez aqui até espiritual para alguns, que tu precisa de iluminação nesse campo. Eu sinto que tu precisa de uma organização mental, de uma reorganização nos teus pensamentos, nos teus sentimentos, um direcionamento aqui, tá? Vamos ir mais além para ver aqui o que mais eles têm para nos dizer. Aqui a Lua fala também de ilusões, tá? Então, às vezes a gente tá ali numa bolha ilusória, acreditando que tal situação tá nos fazendo mal, que tal coisa tá nos fazendo mal, quando na verdade o que tá nos fazendo mal são os nossos pensamentos. O que tá, ou assim, tu acreditar que tu tá com uma doença, tu acreditar que tu tá com alguma coisa, ou que tal pessoa te causa tal coisa, ninguém nos causa nada que já não esteja dentro de nós. E eu vejo aqui que a principal questão que pode estar te fazendo mal, que pode estar te trazendo essas dores, essas dificuldades, fazendo com que tu passe por tudo isso, é principalmente os teus pensamentos. Porque as coisas, elas são a gente que dá a elas poder de ser boa ou ruim na nossa vida, tá? Vamos lá. É o teu julgamento que faz com que as coisas sejam o que são na tua vida. É o valor e o peso que tu dá a essas coisas, tá? O 8 de ouros, o 3 de ouros, não, muitas cartas. Aqui eles estão dizendo que tem alguma coisa que tu faz, ou que tu tá fazendo, que tu tá estudando, que tu tá aprendendo, ou busca alguma coisa que tu faz aí porque tu gosta, que tu sabe fazer bem. Isso pode te trazer muitos ganhos, inclusive esse iluminar, esse mudar os pensamentos, curar esses problemas aí, essas questões, essas dores que tu tá passando, tá? Os namorados, que fala, é uma questão que fala de livre-arbítrio, para confirmar aquilo que a gente vinha falando. Então, assim, eu vou tirar mais aqui só para organizar o que eu disse, que eu sei que ficou um pouco confuso. O 7 de espadas, as de espadas, o enforcado. Tá, assim, aqui os namorados, que nem eu falei, para confirmar aquilo que a gente estava falando, que é o seguinte, ó. Essa carta aqui também faz aqui dá uma... organiza aquilo que eu vinha dizendo, exatamente isso. A gente se coloca numa posição ali de dor, de sacrifício, de sofrimento, e a gente não se dá conta que é justamente o nosso jeito de olhar. Tá, eu sei que agora tu pode estar dizendo assim, ai, como é que pode, se tal coisa tá acontecendo comigo, como é que pode ser o meu jeito de olhar? Gente, tudo nessa vida tem dois lados, no mínimo 2 pontos de vista diferentes, pelo menos. Para não falar que tenha inúmeros infinitos, tá? Cada situação, julgue tu, boa ou ruim, tem no mínimo 2 pontos de vista diferentes. Então, assim, se tu tá passando por uma situação, tu tá te sentindo, vamos supor, tu tá te sentindo doente. Tu tá com alguma coisa que tu tá te sentindo doente, do corpo físico mesmo, na matéria, tá? E tu não consegue entender o que é aquilo ali, o porquê que tu tá passando por aquilo. Então, assim, as doenças, elas são como se fosse um chamado. Está nos chamando a atenção para alguma coisa que a gente vem negligenciando na gente, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, e que ultrapassou aí todos os níveis do nosso corpo espiritual, energético, até chegar no nosso corpo físico. Então,
As doenças, elas são uma oportunidade para a gente olhar coisas e curá-las. Curá-las, não a doença física, mas curar o sentimento. Curar, rever algumas coisas, perdoar a si mesmo, perdoar os outros, perdoar as situações, entendeu? É sobre isso. Então, todas as coisas, elas trazem sempre um aprendizado. Por mais que doa, elas trazem um aprendizado sempre. Seja lá do que for, seja, nem que seja para que a gente dê valor à saúde do corpo físico, quando a gente não tá ali sentindo que tá perdendo. Entendeu? É sobre isso, é sobre o ponto de vista. O enforcado, ele tá aqui nessa situação de sacrifício, nessa situação de estagnação, de não sei o que fazer, mas ele tá ali, ó, olhando as coisas por esse ponto de vista, porque ele tá com as mãos livres. É como se fosse uma opção dele ficar olhando a vida, as coisas, uma situação específica por esse ponto de vista, tá? E aí, organizando aqui o que eu tava dizendo, assim, é sobre isso, é sobre iluminar algumas coisas, sair de uma bolha ilusória para que tu consiga ver uma situação que é o que está aqui te perturbando, te adoecendo, te incomodando. E a resposta, ela pode estar num trabalho, num estudo, em alguma coisa que tu goste de fazer, que tu materialize isso para que tu possa ressignificar toda essa situação aí, iluminar que as coisas podem ser vistas assim por um outro ponto de vista, que as coisas sempre podem ser ressignificadas, sejam elas quais forem. Se o problema aqui é financeiro, nem se fala, porque o planeta que a gente vive, ele é infinitamente abundante. E Deus é infinitamente bom e justo. Certo? É o que eu vejo para vocês. Boa sorte.